Olá, olá pessoal. Ah, Mais uma reflexão. Realmente eu vou mudar completamente os rumos do canal. Então, quem for assistir o canal vai observar audiolivros, leitura de livros, ainda continua, né? Reflexões filosóficas continua, reflexões políticas continua. Mas o canal ele vai ter um dimensionamento mais variado, né? Então às vezes eu vou filmar caminhando na cidade, às vezes eu vou filmar mais meus trabalhos artísticos na Paulista também. Lembrando que este canal é mais ou menos um diário, né, da minha vida. Quem sabe daqui séculos, né, alguém assista e se interesse. Não vou estar mais aqui, né? Daqui uns 100, 200 anos. Para você que está aí há 100 anos aí depois, para você que está há 200 anos depois me assistindo, eu vivi na minha época. E foi uma época muito boa, muito boa. Tenho meu trabalho, me relaciono com uma pessoa muito especial. Tenho saúde, no alto dos meus 45 anos. Então eu acredito que eu não posso reclamar da minha vida. Eu quero falar um pouco a respeito da questão de espiritualidade, né? Espiritualidade. Como eu havia dito, eu suspeito de que existe um Deus. Existe um Deus. Existe alguma coisa aí fora que eu não sei descrever o que é. O Spinoza defendia a ideia de Deus é a própria natureza, Deus está miscigenado, Deus é a natureza, Deus silvi natura naturante. Deus é uma força da natureza, Deus está na natureza. Esse Deus natureza de Spinoza me parece plausível, não estou dizendo que é, tá? Mas me parece plausível, né? Devido à realidade do mundo, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma serpente enrolada num, acho que era um cervo, um gnu, eu não sei o que era aquilo. Ela esmagou o gnu de uma tal forma que a bexiga do bicho saiu para fora. Eu vi um vídeo de um guepardo tomando água no rio e o crocodilo pegou o guepardo, um crocodilo gigantesco, pegou o guepardo, jogou dentro da água e levou. Bom, o que isso quer dizer? Eu peço desculpa, mas eu tô atacado da rinite alérgica. Hoje tá um dia chuvoso, ao mesmo tempo abafado, né? Choveu ontem à noite. Essa mudança de temperatura para quem tem rinite alérgica é complicado. Mas voltando ao nosso assunto, a natureza é cruel, a natureza é prática, a natureza é rústica, é primitiva. A natureza é brutal. É predadores e presas. A natureza é um ciclo infinito de destruição e criação. Então as coisas se destroem, se esbagaçam, se perdem. Não se perde, né? Na natureza nada se perde, né? A natureza aproveita tudo. E o tempo, existe o tempo biológico que tá correndo aí, o tempo biológico, e as coisas não duram para sempre, e as pessoas vão morrer. Então, se você observa a vida em si, ela é um acontecimento maravilhoso. O eu agora, o eu de agora, esse instante, né? Eu diria que para a filosofia não existe o passado. O passado se foi. Cadê o passado? O passado já era. O futuro ainda não veio. O que existe é o agora. O agora. O agora. É um mar ininterrupto de tempos contínuos, né? Mas eu suspeito de que há um Deus. Eu suspeito de que há uma força superior, uma inteligência por trás da natureza que concebeu. Eu gosto muito de estudar
filosofia e principalmente também biologia. Biologia com filosofia, e quanto mais eu estudo o corpo humano, mais eu me deparo com uma engenharia de software, uma engenharia, entre aspas, né, robótica. O corpo é uma máquina perfeita, o corpo humano é uma máquina fantástica, né? Nós somos uma usina de energia e nós somos uma indústria química dentro da gente. Na minha opinião, eu acho que é meio inconclusivo dizer que é um punhado de célula isso aqui. Isso aqui não é um punhado de célula. E aí vai se aglomerando e vai fazendo todas aquelas conexões sinápticas no cérebro. Eu acho que tem elementos mais conjecturais para nos entregar uma resposta de superior, uma inteligência, a inteligência. Agora, o que é essa inteligência? Não faço a mínima ideia. Isso uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele me disse: Deus não pode ser entendido como um livro de filosofia, Deus só pode ser sentido. Então você pode sentir Deus. Você sente Deus? Olha, às vezes quando eu tento orar, quando eu tento falar com Deus, isso como é que se diz? Isso me faz bem, né? Quando eu estou fazendo minhas orações. É difícil orar, né? Eu não oro todos os dias, é uma coisa que eu tenho que melhorar. Mas eu me sinto muito bem orando. Eu me sinto bem, principalmente no dia depois, né? Como se uma energia viesse para mim. Pode ser sensação minha, pode ser apenas uma sensação, né? Como de repente pode ser uma energia superior, né? Tem coisas que a ciência não consegue explicar, como pacientes, por exemplo, que são curados de doenças que a maioria sucumbiria. Tem muita coisa aí que nós precisamos mapear, que nós precisamos refletir, que é difícil. Eu estou me dedicando mais agora a cozinhar, estou aprendendo coisas japonesas, como fazer comida japonesa. Estou controlando mais a alimentação, fazendo caminhada quase todos os dias, isso já é uma evolução. E eu pretendo fazer exercício quase todos os dias também, exercícios físicos, né? Flexão, abdominal. Eu estou estudando um pouco também de preparação de atletas, né, para o UFC. Estudando muito MMA, eu sou apaixonado por jiu-jitsu, fiz jiu-jitsu durante 5 anos, né? Depois eu parei, eu preciso voltar. Não sei por que eu parei, não sei por que. O meu maior problema é o psicológico. Diz que o treinamento de um atleta envolve 5 pilares, né? 5 pilares. A alimentação própria para luta, né? Alimentação saudável, uma alimentação que dê força, explosão. Em segundo lugar, o treino técnico, ou aprender Kung Fu, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Wrestling, né? Treino técnico, ou aprender a técnica, né? Aprender a socar, aprender a derrubar, aprender a quedar. Depois você tem o treino físico, que é ganho de massa muscular, ganho de força, resistência, aumento de gás, cardio, né? Tudo isso o atleta tem que estar preparado para a luta, ele tem que saber a técnica e o físico dele tem que estar preparado, a alimentação tem que estar em dia, né? Para que ele possa absorver nutrientes que vai ajudar ele na sua performance, né? E aí você tem o treino tático, né? O que é o treino tático? Me desculpem, estou muito atacado da rinite alérgica. Hoje tá ruim.
O treino tático é a preparação para a luta. Você vai enfrentar um adversário, você vai se preparar para ele, né? Por exemplo, de repente, se você é um bom grappling, né, um cara de jiu-jitsu, vai enfrentar um cara de Muay Thai, às vezes, dependendo da situação, isso vai muito do técnico, é melhor preparar o seu chão para derrubar um cara que é melhor que você em pé. Ou vice-versa, você é bom em pé e o cara é bom de chão. Então, você vai tentar evitar ser quedado, ser botado para baixo e vai lutar em pé. Se você é bom em pé, melhor que o adversário em pé. Mas é só um exemplo. Então tem o treino tático, né? Tem a alimentação, tem o treino físico, e você tem o treino técnico, né? Treino técnico, treino físico, alimentação e o treino tático. Tá? Esses são muito importantes para você poder progredir como atleta. E tem mais um, que eu acho que é um dos mais importantes, se não for o mais importante. 100% da luta e 90% é psicológico. Então você tem a preparação psicológica para a luta. Se o lutador pode estar bem alimentado, né, uma alimentação em dia, regrada, tal, tudo certinho, não beber, não fumar, tal, toda aquela coisa. Ele pode ter um alto nível de desempenho técnico, tá evoluindo muito tecnicamente, completo, né? Ele pode ter um bom físico, uma boa preparação física, pode fazer um camp, né, uma preparação de campeonato muito bom para os adversários dele, mas o psicológico dele, se não tiver bom, se não tiver com a cabeça focada, né, uma autoestima lá em cima, confiante, né, não tiver preparado psicologicamente para colisão, isso pode interferir numa luta. Eu diria que isso aí é 90%. Por que eu estou dizendo isso? Porque ultimamente eu ando analisando nas minhas aulas como instrutor na área da construção civil, sou instrutor na área da construção civil, que existem alguns conceitos que são chave, algumas palavras que são muito importantes. Melhoramento, né, aperfeiçoamento, né, melhora contínua, desenvolvimento de habilidades, né, desenvolvimento de aptidões, né, como Aristóteles dizia, a melhor flauta para o melhor flautista, né? Hoje tá complicado, muito atacada a rinite. Eu tô investindo bastante em trader esportivo, por mais que a maioria das pessoas digam que é perda de dinheiro. Eu acredito que se eu estudar bem o UFC, se eu estudar os atletas, estudar os especialistas, a opinião dos especialistas, eu consigo performar em cima disso no UFC, né, que é o que eu estudo diariamente. Eu consigo aí tirar uma renda passiva, né, uma renda mínima. É o que eu acredito e o que eu vou lutar por isso. Eu consegui performance aí de 10% em 3 dias. Empate anula, aposta, dupla hipótese, sempre conservador. Odds muito baixa, de 1.30, 1.40. E vou progredindo. Vamos ver que eu vou fazer alguns aportes mais pesados na banca. E aí vou testar essa teoria. Sempre conservador. Mais uma vez, desculpem. Tá desagradável isso, mas estão muito atacados da rinite. O tempo mudou. É um monte de coisa. Traçar um objetivo e ir atrás dele. Tem cenários. E você vai enfrentar esse cenário. E aí tem a contingência. Então existem 2 palavras-chave aqui: preparação e sorte. Você pode se preparar para a função que você vai exercer, mas existe a sorte, que é estar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. E aí você brilha.
É uma questão de estratégia. Se a sua estratégia não está funcionando, mude. Mude a estratégia. E é assim que você vai obtendo alguns resultados. Outra coisa que eu ouvi que eu achei interessante. Tem muita gente que começa naquele gás, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega no meio do caminho, morre o gás. Para, desiste. A ideia é... você sobe um pouco, mantém. Sobe um pouco, mantém. Isso vai te dar bases para você crescer. São observações que eu estou vendo, né, em alguns livros, né, eu estou estudando Jordan Peterson. Me parece uma psicologia bem sólida, né, bem forte. É isso. Então, 11h40, 23/10/2024. Eu acredito que nós conservadores bolsonaristas estamos no caminho certo, apesar de todos os pesares. Nós estamos aos poucos conseguindo conquistar o nosso espaço de cima para baixo. Bolsonaro, na minha opinião, é um homem de coragem, é um homem que eu admiro muito. Ele veio para ter uma visão completamente diferente do sistema, Uma pessoa de muita coragem que eu acredito que vai dar certo. Por mais que a esquerda tente segurar essa onda da direita, ela não vai conseguir. Porque uma boa parte do povo brasileiro é conservador. Eu tô me sentindo um zumbi porque eu fui dormir muito tarde, acordei muito cedo, eu preciso parar com isso. Preciso controlar melhor meu sono. Olha essas olheiras aqui, ó. Preciso tratar essas olheiras. Não podemos deixar as pendências para trás. É isso.